Eu cumprimento os amados docentes, nossos professores e nossas professoras com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui, para mais uma explanação de um subsídio para a lição de juvenis, esperando que os amados estejam bem e que possam estar receptivos a tudo aquilo quanto vai ser tratado em mais um trimestre, desta feita, o segundo trimestre letivo no ano de 2022. Nosso tema hoje, nesse trimestre, está entre uma viagem pelo Novo Testamento. Terminamos o trimestre passado falando sobre uma viagem ao longo do Antigo Testamento e agora estamos adentrando em uma nova lição. E dentro dessa lição, a lição de número 1, nós vamos falar sobre o período intertestamentário, também conhecido por período interbíblico ou silêncio de Deus, ou silêncio profético, ou silêncio escriturístico, assim como desejarem. E essa primeira lição, falando sobre o período intertestamentário, ela é uma continuidade daquilo que vimos na 13ª lição, de uma viagem ao Antigo Testamento, onde ele já dá essa ênfase sobre esse período intertestamentário, o período de silêncio profético dentro dos 400 anos, antes do advento do Messias, antes do advento de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa lição, ela está baseada nos livros de Esdras, capítulo 1, como também em Lucas, capítulo 2. Então nós vamos transitar através desta lição a partir desses dois temas aqui textuais. Ele vai falar da deportação, um período que vai de Malaquias até, que é com a deportação dos judeus, até o nascimento de Cristo. Os objetivos da nossa lição é compreender o cenário sociopolítico desse período intertestamentário. Também é mostrar que até mesmo os invasores foram instrumentos de Deus e entender que Deus nunca deixou de operar na história. Apesar desse silêncio profético, Deus sempre esteve atento ao seu povo. Então, dentro desse contexto, antes que você possa, adentrando nesse vídeo, eu gostaria que você fosse até inscrever-se no nosso canal e no decorrer você pudesse dar o seu like, compartilhar com amigos, familiares e grupos de igrejas e também deixar lá o seu comentário. Pois bem, o primeiro ponto da nossa lição, ele vai falar sobre o período do Segundo Templo. É exatamente esse período onde, dentro da deportação, vai haver a reconstrução do templo, vai haver a renovação das promessas e vai também falar sobre a indagação do povo acerca daquele templo, onde Ageu vai lá e se posiciona dizendo que a glória daquele templo seria maior do que a do primeiro, um templo simples, um templo humilde, mas que a presença de Deus não estaria ausente, estaria sendo fortalecida por aqueles que de sincero coração estivessem diante do Senhor. Então, muitos se espantaram com aquele segundo templo, mas a glória de Deus ali estaria. Esse primeiro ponto desse período de um interbíblico, nós vemos ver alguns personagens, como Ageu, como Zorobabel e o próprio sumo sacerdote Josué, que vai trabalhar na reedificação do templo e também a sua dedicação. O segundo ponto fala sobre o cenário sociopolítico e cultural. E a gente vai ver aqui também o zelo do Senhor em preservar o seu povo, preservar a sua palavra e comprometer-se com a sua palavra, as suas promessas. A Bíblia diz em Jeremias que Deus, ele vela pela sua palavra para a cumprir. Então, a gente vai passear aqui de forma ligeira a partir de alguns acontecimentos históricos, quando da invasão da Síria em Israel,
nós vamos ver aqui um primeiro ponto que vai falar nesse primeiro subponto sobre o paganismo de Samaria, onde Samaria ela foi acrescida aquela população, né, que estava agora sob domínio assírio, foram levados vários povos de várias línguas e com uma cultura religiosa diferente dos judeus. E isso houve um comprometimento religioso. E dentro dessa mistura, nós vemos ali o povo judeu também se enfraquecendo, o que posteriormente vai dar abertura para que a Babilônia, logo depois, né, no ano 586, desse período anterior a Cristo, ela vai fazer a deportação, né, de alguns grupos, né, mas vai infligir um cativeiro, né, para tanto Israel, no reino do norte, como para Judá, no reino do sul. E dentro dessa disposição e disposição samaritana, quando da deportação, né, então vamos ver aqui algumas lutas, alguns embates, alguns conflitos dentro da própria terra e alguns adversários que tentaram impedir que ali houvesse a reconstrução ou reparação dos muros de Jerusalém, para que a obra de Deus pudesse se dar continuidade e o povo pudesse voltar paulatinamente. Então, alguns adversários surgiram, mas ainda dentro da convicção da chamada de Deus para aquele povo, os homens de Deus trabalharam em 52 dias, reconstruíram os seus muros. E, posteriormente, a gente vai ver novamente os samaritanos, desta feita agora sobre a presença, diante da presença do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus faz alguns relatos de samaritanos, quando ele encontra-se com aquela mulher samaritana no poço de Jacó, e posteriormente também com a cura daqueles 10 leprosos, que era chamado de estrangeiro, que vinha agradecer. E Jesus fala da indisposição, o texto fala da indisposição dos samaritanos em relação, aos judeus e vice-versa. O terceiro ponto, ele fala sobre os invasores como instrumentos de Deus. Então a gente já vai perceber que o cativeiro, ele foi pedagógico para o povo de Israel, para o povo judeu. O cativeiro, apesar de tudo quanto houve, de tudo quanto sucedeu, de tudo quanto foi danoso para o povo e para a própria nação, a gente vai ver que houve um conserto, uma reconciliação, pois que depois do cativeiro babilônico, o povo não volta mais às práticas da idolatria, o povo não volta mais aos costumes daquilo que foram durante a divisão do reino, uma pauta singular nos governos de Israel, entre o reinado de Israel e, consequentemente, o seu povo. Então, logo após o cativeiro babilônico, com a deportação pelos persas, nós vamos ver aqui a influência desses povos em relação a Israel. A Pérsia teve grande contribuição na questão política, na questão das artes, na questão da matemática também. Então, a Pérsia foi um reino relevante, mas que foi um reino que, a princípio, ele nasce com Dario e Ciro que tinha sido um instrumento das mãos de Deus para trazer esse livramento ao povo de Israel. Sobre ele é profetizado em Isaías 44, capítulos 44 e 45. Então, dentro do governo desse reinado persa, eles têm aqui ali agora a comemoração da festa de Purim, que era a sorte, as sortes lançadas, quando Deus dera grande livramento através de Assuero, a vitória sobre o seu povo em relação a Amã. Os gregos já têm uma outra influência, já é um período maior do que o período persa. Enquanto o período persa teve cerca de 253 anos, o período grego teve alguns anos a mais, um período maior, de 270 anos. E essa influência grega também está ali dentro do cenário judaico, do cenário do povo de Israel, também através das artes, através da filosofia, mas principalmente da língua falada, a língua que vai se expandir por todo o domínio grego, não só a filosofia e as artes, mas principalmente como
o seu idioma, a língua oficial. E, em último ponto, vamos aqui ver o período dos romanos, né? Quando Roma, ela agora passa a dominar Israel, né? Há todo um conflito anterior, como foi dado na lição 13ª do trimestre anterior, onde há uma guerra, né, com os macabeus, né? E ali a gente vê agora o domínio, a supremacia do governo romano. E das grandes facilidades do governo romano para o povo judeu é exatamente isso, a liberdade religiosa, contanto que não agravasse, né, o poderio, né, e o poder, digo, do povo, do Estado romano. E o quarto e último ponto é exatamente esse silêncio de Deus, né, o silêncio profético. Como fora dito anteriormente, não é que Deus deixou de estar presente no meio do seu povo, mas que não houve nenhuma inscrição, né? Nenhuma inscrição nesse período profético, não houve uma palavra profética escrita. Então, esse silêncio de Deus não quer dizer que Deus havia desamparado o seu povo, mas que estava preparando o cenário para o advento de seu Filho, para remir tanto a nação de Israel, quanto a nação, a igreja do Senhor, que estaria ali sendo criada a partir da ressurreição de Cristo e o dia de Pentecostes, para que alcançasse a todas as nações. Então, o propósito de Deus era restaurar a aliança, né, com o povo judeu, apesar de que muitos não criam em seu Cristo, mas também que este evangelho fosse agora anunciado e pregado a todas as gentes. Então é nesse período de silêncio, chamado silêncio profético, que nós vamos ver duas coisas acontecerem. Uma delas é exatamente a tradução da Bíblia hebraica para o grego, chamado a versão dos 70, ou a Septuaginta, né? Então ela aparece para a maior divulgação da palavra de Deus. E foi um momento festivo, né? Porque agora a palavra de Deus estava passeando pelos mundos então conhecidos através da língua grega. E também uma segunda colocação que gostaríamos de fazer é exatamente esse período em que alguns apócrifos foram escritos, alguns livros foram escritos, alguns personagens, inclusive a relação dos macabeus com o seu povo de Israel traz um enunciado através dos seus livros, que não tinha apócrifo por não haver uma inspiração, mas que é relevante quanto à tratativa dessa relação de guerra, dessa relação de conquista e dessa esperança messiânica que a família de Matatias, os seus filhos, chamados de Macabeus, elas vão trazer para o povo judaico. Apenas que eles esperavam um Messias político, um Messias que tivesse um diferencial, não fosse necessariamente humano, mas alguém, uma potentosa obra de Deus, através dos seus anjos, mas queria livrar o seu povo de todo esse domínio românico. Então, a gente está aqui finalizando essa primeira lição, apresentando esse momento interbíblico, ou um momento em que não há uma escritura profética, um anúncio profético da parte de Deus, para que a gente agora possa adentrar num segundo momento que vai falar a aparição desse Jesus, vai falar agora dos livros, né, da biografia de Jesus através dos evangelhos, do livro histórico de Atos e também das epístolas, né, tanto de Paulo como as epístolas gerais, até o Apocalipse. Então esse vai ser o nosso trimestre. Nós vamos tratar de todos os livros, trazendo a sua configuração histórica, geográfica e cronológica, esperando assim que os amados irmãos e as minhas amadas irmãs tenham bom êxito, né, na construção de cada aula, para que o seu aluno possa estar satisfeito com a aplicação da qual será revelada em cada lição. Que Deus em Cristo vos abençoe, que tudo concorra para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.
Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.